Meus queridos, olha só, a gente está falando aí da violência. Vivemos isso, por exemplo, o próximo ano é um ano de pleito eleitoral e uma das principais reivindicações é quanto à segurança. Mas a violência, ela não se traduz apenas no conceito sangue-morte. A gente tem outros tipos de violências que também precisam ser combatidas, conhecidas, combatidas, para que a gente tenha uma qualidade de vida maior e melhor. Tô certo? Você está certíssimo, Sérgio. Uma coisa que é muito importante que fique claro é que normalmente quando nós falamos na violência, fica de certa forma mais evidente o que nós poderíamos chamar de um aspecto sociológico da violência. Não é? Ou seja, falar em violência é falar em números de homicídios, é falar em números de assaltos, de invasão a residências e outras formas mais comumente vistas e conhecidas. E uma questão que nós precisamos ficar bastante atentos a ela é justamente o fato de que, em meio a esse volume de situações de violência com o qual nós nos deparamos, a gente tem uma facilidade para poder, de certa forma, ser levado a acreditar que a violência ela está disseminada em absolutamente todas as partes e, principalmente, a começar a pensar que a violência pode ser entendida como algo inerente ao ser humano. Não é? O que não é. Necessariamente nós temos o nosso instinto de defesa. Exatamente. Mas não necessariamente violento. Exatamente. O que a gente precisa entender é que, de fato, a violência está em toda parte e isso é inegável. Mas nós temos que tomar um cuidado para não começarmos a pensar que ser violento é algo natural e próprio do ser humano. Como você mesmo destacou, nós, seres humanos, somos sim dotados de um mecanismo de defesa. Não é? Nós chamamos isso em psicologia de mecanismo de defesa ou luta. Se você saindo da rádio, chegar na rua e você se deparar com um pitbull, por exemplo, vindo em sua direção, você não vai fazer um trabalho reflexivo para pensar o que você vai fazer. Ou seja, você tem automaticamente no seu corpo uma descarga de adrenalina, o seu organismo, via uma ordem que é dada pelo cérebro, ele se prepara para que você entre em luta ou fuga. E aí é próprio do ser humano, todas as vezes em que a gente se depara com situações ameaçadoras, esse mecanismo de fato entrar em ação. O que não quer dizer que, principalmente pela educação, nós não possamos ou não podemos nos preparar ou ser preparados. Aí é uma questão, então, de um condicionamento. Em grande parte, sim, e essa é uma das ideias... Porque, por exemplo, no exemplo é ótimo, né? No exemplo aqui dado, né? Você falou, do pitbull vem. Talvez não seja nem entrar em luta com ele, a melhor reação, nem tampouco fugir. Talvez seja aquela de ficar parado, que o pessoal fala, fica parado. Existem algumas situações, Sérgio, em que instintivamente nós vamos agir. Tá? E essa é uma das situações, tá? Claro, e é quase que inevitável. Aí, Rafael, dentro disso, sociologicamente, aí que já entra bem na sua área, essa desconstrução social, familiar, que nós estamos vivendo, onde perdemos até o senso do que vem a ser ética, da moral e tudo, também são fatores que contribuem para o aumento expressivo dessa violência, não? Sim, pensar em violência como qualquer problema social é pensar que esse problema é reflexo do funcionamento da nossa sociedade. Então, pegando o Brasil, um caso específico que a gente está falando, violência como reflexo da desigualdade social que é tão presente no nosso país. Se a gente for para pensar numa reportagem que saiu semana passada, que 95% dos mais ricos, 5% dos mais ricos, quer dizer, detém 95% da riqueza e menos de 5% ficam com o restante, a gente vê como que a desigualdade social ela é uma das causas de problemas sociais como a violência. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.